Em uma ecossistema, os seres vivos, eles compõem determinadas relações. Uma delas a gente já testou em aulas passadas, que é a nossa relação alimentar. Lembram? Que é a cadeia alimentar, onde um ser vivo consegue produzir seu próprio alimento, no qual ele é chamado de produtor, e vem um outro ser vivo que se alimenta do produtor, e ele se torna o consumidor. E vem um terceiro animal que se alimenta do primeiro consumidor, e ele se torna o consumidor secundário. E assim, posteriormente, até chegar nos decompositores, que são os fungos e as bactérias, que eles, ao decompor aquela matéria, seja galho, resto de animais, eles conseguem liberar para o solo determinados nutrientes, que ajudam assim a planta, quando ela for nascer, a crescer e se desenvolver. E assim inicia todo o ciclo da cadeia alimentar. Hoje iremos falar sobre um outro tipo de relação que os seres vivos se constituem, que é a relação ecológica. Como funciona, Tia? Simplesmente é quando dois seres vivos eles se relacionam e eles podem se beneficiar dessa relação, ou eles podem se prejudicar, ambos, ou pode um ser beneficiado e outro ser prejudicado, certo? Hoje vamos estudar sobre 3 tipos de relações ecológicas. A primeira é o mutualismo, que é quando dois seres se relacionam e eles são beneficiados nessa relação, e que um não consegue viver sem o outro. Por exemplo, a relação de uma alga com um fungo. Essa imagem, inclusive, está no livro de vocês. Que eles dois juntos, esses dois seres juntos, eles formam um líquido, um novo organismo. E que ele só pode existir, que é o líquen, que é tipo essa mancha nas árvores que a gente já pode observar aqui nessa imagem, ou que já observou em algum outro lugar que você foi, você agora já sabe que é o líquen, certo? Que é simplesmente a união de dois seres vivos, da alga e do fungo, que formam esse novo organismo. E que essa relação é formada basicamente assim. A alga, assim como a planta, ela consegue produzir seu próprio alimento, que é a fotossíntese, o processo da fotossíntese. E o fungo, ele consegue absorver os nutrientes que a alga libera. Consequentemente, o fungo ele consegue deixar o local onde está instalado ambos os animais, ambos seres, úmido, favorecendo a alga continuar viva naquele ambiente. E assim vice-versa. É assim que ambos seres se relacionam e conseguem viver muito bem, certo? Uma outra curiosidade sobre os líquens é que você também pode encontrar eles tanto nos troncos de árvores, como nas folhas das árvores, como em algumas rochas, dependendo da umidade daquele local. Outra curiosidade é que os líquens, eles são excelentes indicadores do ar. Como assim, Tcheca? Que a gente consegue só ver um líquen se aquele local for limpo, porque eles não conseguem sobreviver se tiver poluição, tá certo? Então, se você, ao passear, ao sair, não agora, né, mas quando for possível, você perceber que alguma parte da árvore ou em algumas rochas tem os líquens, significa que aquele local ele é limpo, certo? Outro tipo de relação é o parasitismo, que nessa situação, um ser vivo é beneficiado e o outro é prejudicado, certo? O ser vivo que ele se instala no corpo de outro ser vivo e que ele é beneficiado, se chama de parasita. E o corpo que o parasita se instala é chamado de hospedeiro, certo? O que acontece? Podemos citar o exemplo das solitárias, que é um tipo de verme. Como é que funciona, Tcheca? Esse tipo de verme, ele se instala dentro do intestino do corpo do ser humano e tudo que a gente consome, elas também consomem. E dessa forma, elas conseguem absorver mais nutrientes do que o nosso próprio corpo.
Então, por isso que quando a pessoa está diagnosticada com essa doença, que é a actinismo, a pessoa sente fraqueza, dor de barriga e outros sintomas. Mas na maioria dos casos, vocês não conseguem sentir tantos sintomas assim, só se tiver uma situação já bem crítica. Tia, mas como é que esse verme fica na nossa barriga? Tão grande, né? E tão feio. A larva desse verme vem na carne ou de porco ou de gado. Então, a dica é quando for comer essas carnes, cozinhar bem ou fritar bem, certo? E vai estar bem seguro, porque o calor, né, da chama do fogo mata as larvas desse verme. Se caso estiver, né? Porque nem toda carne tem. Outra relação é a competição, que nessa situação, ambos os seres vivos, eles são prejudicados, certo? Podemos citar o exemplo de algumas plantas que vivem na região Nordeste, pois quando está um período de seca muito grande, as plantas elas competem para ver quem consegue absorver mais água, já que já não está chovendo. Então fica bem difícil, né? Podemos citar 2 tipos de plantas conhecidas na nossa região nordestina, é a catingueira e o cumaru, certo? Vamos para a questão. Leia o texto e responda as questões. Os cupins se alimentam de madeira, mas não conseguem digeri-la. O intestino deles abrigam protozoários que fazem a digestão da madeira, o que acaba disponibilizando os nutrientes para o cupim. Item A. Qual ser vivo é beneficiado na relação descrita no texto? Gente, qual é o ser vivo que é beneficiado? Os cupins ou os protozoários? Lembram que o texto fala que os cupins eles não conseguem digerir a madeira, mas os protozoários vivem dentro do intestino dos cupins, que eles conseguem digerir a madeira e liberar nutrientes para o cupim. Será que eles dois estão sendo prejudicados? Ou um está sendo prejudicado e um está sendo beneficiado? Ou ambos estão sendo beneficiados? Um está ajudando o outro? Certo? Item B. A relação entre os cupins e protozoários é de que tipo? Por quê? Porque ela acabou de explicar, né? Ficou bem claro. Segunda questão. Observe as imagens. Leia os textos e identifique o tipo de relação mostrado. Justifique sua resposta. As cracas vivem sobre rochas próxima à água do mar. Não há espaço suficiente para que todos os indivíduos se instalem. Imagem B. Os carrapatos se alimentam do sangue de diversos animais que são prejudicados com isso. Vocês vão observar a imagem, os textos que estão embaixo de cada imagem e vai identificar qual é o tipo de relação. Se é o mutualismo, o parasitismo ou competição, certo? É só você perceber. Se, no caso mutualismo, ambos os seres vivos eles estão se beneficiando, no caso do parasitismo, um ser vivo está se beneficiando, outro não. E no caso da competição, ambos os seres vivos estão sendo prejudicados, certo? Você vai dizer qual tipo de relação em cada imagem e justificar sua resposta.